Oi meus amigos, tudo bem com vocês? Tudo em paz? Meu nome é Roberto Canario Liciado. Crio ágatas pastéis sem fator. Como eu tinha prometido para vocês, em conjunto com o Carlos Alexandre do Canario Qualità, aliás, obrigado meu amigo pela colaboração. Eu prometi para vocês que nós faríamos um vídeo comparando os ágatas Elmo com os ágatas pastéis. Muita gente tem ou faz alguma confusão quando a gente fala de mutações e esquece que normalmente as mutações se aplicam a uma das 4 cores básicas: negro oxidado, ou seja, cobre, verde, azul, azul dominante, canela, ágata e isabelino. Então a mutação pastel atua nessas 4 cores clássicas. Eu tenho isabelino pastel, ágata pastel, canela pastel e negro oxidado pastel, cobre, verde, etc. Na mutação Elmo, por exemplo, eu não tenho no padrão FOB, no padrão com, o isabelino Elmo, né? Então, mas tenho nas demais cores, né? Verde Elmo, canela Elmo, ágata Elmo. Então a ideia aqui é comparar os ágatas nas 2 mutações, Elmo e pastel, né? Principal diferença seria os olhos vermelhos do canário Elmo. No canário pastel eu não tenho os olhos vermelhos, eles são negros, tá? Mas eu vou dar sequência com o vídeo que o meu amigo Carlos Alexandre fez. Aliás, para quem ainda não é seguidor, né, normalmente acontece o contrário. Muitos são seguidores dele, do canal dele, e ainda não são do nosso canal, porque o nosso canal é menor, começou depois, etc. Mas se alguém por acaso ainda não conhece, vale a pena, Canario Qualità, tá certo? Então vamos ao vídeo dele, em seguida o meu sobre ágatas pastéis. Se vocês tiverem depois disso alguma dúvida, crítica, sugestão, deixem nos comentários. E para você que não é inscrito, se inscreva no canal. Para você que já é inscrito, muito obrigado por acompanhar o nosso canal. Na verdade o canal é feito para vocês, tá ok? Então vamos aos vídeos. Falando aqui dos canários Elmo, o que a gente tem no canário Elmo? Aqui são canários ágata, amarelo, intenso, e eles são da mutação Elmo. Então a gente fala que são canários ágata Elmo, amarelo, intenso, tá joia? Um detalhe é que esse que tá comendo semente ali, ele acabou comendo um pouquinho de carofil, então a gente vê em volta do pescoço dele ali, ele tá um pouquinho avermelhado, mas é porque ele comeu um pouquinho de carofil, não poderia, né, mas comeu, paciência. O que a gente tem no canário ágata Elmo? Quais são as características do canário ágata Elmo? O canário ágata Elmo, ele é um canário que ele precisa ter as estrias, o desenho dele ali precisa ser finas e entrecortadas. As estrias, então, elas precisam ser bem fininhas e entrecortadas, não podem ser largas e contínuas, como acontece nos negros oxidados. Pelo fato de acontecer no canário ágata Elmo a redução da eumelanina, da felmelanina, e acontece a redução da envoltura, a gente tem um pássaro de maior contraste. A grande característica que você vai conseguir ver e diferenciar um canário ágata Elmo de um canário ágata pastel é que os olhos do canário ágata Elmo, eles são vermelhos, tá joia? E em relação ao canário ágata pastel, que os olhos lá são negros. Aqui, o desenho, como eu disse, ele tem a tonalidade cinza escuro. Eu não consigo deixar esse canário com a tonalidade muito negra, né, preto, como eu consigo fazer lá no cobre, no azul, no verde. Por quê? Porque como ele perde um pouco, tem a redução da eumelanina, então essa tonalidade aqui vai ser cinza escuro. O que a gente busca nesse pássaro é cinza escuro. A grande vantagem é que ele perde felmelanina também, como ele perde envoltura, então
então esse amarelo dele fica mais vivo, então o desenho dele contrasta mais, a gente consegue ter um desenho mais contrastante ali entre aquele cinza escuro e o amarelo do fundo ali, que dá esse contraste bonito no canário ágata. São filhotes, né, que estão se desenvolvendo ainda, depois vem o brilho das penas, eles dão uma melhorada boa ainda, mas eu quis colocar esses aqui que estão um pouco mais adiantados para você ter uma noção melhor. Enquanto um tem a estria mais fininha, o outro tem a estria mais larga. Esse que tem estria mais larga, ele tem ele é mais escuro do que o outro, né? Então o trabalho que eu teria que fazer ali é dosar uma coisa e a outra ali. Esse que tem a estria mais fininha, eu preciso escurecer um pouquinho mais esse desenho. E o outro que tem o desenho mais escuro, eu preciso afinar um pouquinho aquelas estrias ali para que esses pássaros fiquem pássaros bem próximos do padrão que a gente deseja, tá joia? Bom, características de um ágata pastel. O ágata pastel, sendo um canário ágata, ele tem que ter todas as características da cor, ou seja, estrias finas e entrecortadas, bigodes, ausência de melanina na área superciliar, bicos e patas claros, ausência ou mínima presença de felmelanina, ausência ou mínima presença de envoltura. E no caso da mutação pastel atuando sobre o ágata, o que acontece? A tonalidade da melanina passa de negro para cinza escuro. Essa é a atuação da mutação pastel no que diz respeito aos ágatas. E, atuando sobre a melanina, a envoltura também vai ser atenuada, né? O que dá mais destaque aí para a cor de fundo, né? Uma menor envoltura, digamos assim, em relação ao ágata clássico. Este aqui é um exemplar jovem. Considerem aí que o vídeo foi editado para facilitar a visualização, mas este é um exemplar que apresenta as características aí de um bom ágata pastel amarelo intenso. É isso.